Descubra o segredo para dominar a construção de layouts em CSS. Hoje, galera, nós vamos aprender de uma vez por todas o que é e como funciona o Box Model CSS. Mesmo sendo um conceito básico, muita gente ainda tem dúvida, principalmente quem está iniciando no mundo do desenvolvimento web front-end. Então, se esse é o seu caso, fica comigo até o final desse vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a esse assunto. Inicialmente, pessoal, nós precisamos entender que na fase de construção, renderização do layout de uma página web, o navegador interpreta todo e qualquer elemento como uma caixa. Daí vem o nome Box, a partir de um modelo definido pela W3C, Model. Essencialmente define um modelo onde todo e qualquer elemento de uma página está envolvido por uma caixa contendo bordas, conteúdo e espaçamentos, como nós veremos no vídeo de hoje. Então, pessoal, mesmo que não pareça, todo elemento de uma página HTML é entendida como um retângulo, contendo, como eu falei, conteúdo, borda e espaçamentos. Espaçamento interno, chamado de padding, e espaçamento externo, chamado de margem ou margem. Além disso, pessoal, é importante entender que nós podemos trabalhar separadamente com cada posição desse elemento. Parte superior, top, direita, right, inferior, bottom, esquerda, left. Agora, galera, vamos para o código para que você entenda na prática como funciona o Box Model. Nós vamos implementar, pessoal, um elemento do tipo cartão, um card, que é muito comum, diversas interfaces de diferentes tipos de aplicações. E aqui no HTML eu defini simplesmente uma div que vai envolver todo o conteúdo do card. Internamente eu tenho um título de nível 2, um H2 e um parágrafo. Eu dei uma classe então chamada card para essa div para que eu possa estilizar ela lá no CSS. Partindo aqui para o CSS, pessoal, vamos selecionar o nosso elemento card e aqui dentro nós vamos utilizar então as propriedades do Box Model. Primeiro, galera, vamos definir então uma borda. Eu quero que apareça uma borda no entorno do conteúdo desse elemento. A gente vai fazer isso com a propriedade border. Nós definimos então aqui a espessura dessa borda. Eu vou colocar 3 pixels, o tipo dessa borda, sólido, e eu vou colocar uma borda na cor azul. Verificando aqui o resultado, pessoal, a gente pode perceber que a borda ela foi aplicada ao nosso elemento card, mas o conteúdo interno está colado aqui na borda esquerda. Bom, para resolver isso, a gente pode então utilizar a propriedade padding, que define justamente o espaçamento interno da borda para o conteúdo, no nosso Box Model, e eu vou aplicar aqui um valor de 20 pixels. Voltando aqui para a nossa página, nós podemos perceber que esse espaçamento ele foi aplicado de forma interna, ou seja, da borda para o conteúdo. Se a gente vier aqui em inspecionar nesse elemento, vamos procurar a aba Layout, o navegador ele vai disponibilizar aqui para a gente uma visualização aqui do Box Model desse elemento e a gente consegue perceber, ó, passando o mouse por cima de cada área, o padding aplicado, de 20 pixels em todas as posições. Superior, inferior, direita e esquerda. Voltando aqui para o código, vamos agora trabalhar com a propriedade margem. Essa propriedade, então, ela define o espaçamento externo, da borda para fora, ou seja, ao redor do elemento. Eu vou aplicar aqui um valor de 32 pixels e vamos ver como é que fica. Então a gente pode perceber que esse elemento teve um espaço externo ali aplicado ao redor de suas bordas. Mais uma vez, vindo aqui em inspecionar, passando o mouse por cima da área externa, a gente consegue perceber que foi aplicado aqui o valor de 32 pixels como margem para esse elemento. Uma coisa interessante, pessoal, da gente entender aqui é que eu estou utilizando shorthand CSS, ou seja, propriedades abreviadas. Eu poderia muito bem definir, por exemplo, uma margem somente para uma das posições do elemento. Eu poderia definir, por exemplo, uma margem somente à esquerda, uma margem left de 32 pixels, e aí eu teria somente esse espaçamento sendo aplicado na margem esquerda. Para finalizar aqui esse exemplo, pessoal, eu quero centralizar então esse elemento, esse nosso elemento card, na página, e para isso eu vou utilizar a propriedade margem, então vou apagar aqui o left, eu vou deixar esse primeiro valor como 32 pixels, e eu vou passar como segundo valor alto. O que está acontecendo aqui, galera? Vamos voltar aqui para o resultado primeiro, e vocês podem perceber que nada aconteceu, mas esse elemento está centralizado. Se a gente vier aqui e definir uma largura para ele, porque veja, como é uma div, ela vai ocupar por padrão toda a largura disponível. Vamos definir uma largura aqui limitada para essa div, eu vou colocar 300 pixels. E a gente voltando aqui no resultado, a gente consegue perceber então que esse elemento está centralizado. Veja, o que aconteceu aqui? Quando eu utilizo shorthand margem, eu posso definir em uma mesma linha as margens de todas as posições, para todas as posições do elemento. Se eu passo somente dois valores, o que vai acontecer é o seguinte: o primeiro valor vai ser aplicado para as margens superior e inferior, e o segundo valor vai ser aplicado para as margens laterais, esquerda e direita. Como eu coloquei o valor alto, o próprio navegador vai calcular as margens de forma automática, e como resultado ele vai centralizar o elemento na página. Eu também posso, pessoal, definir uma altura para esse elemento utilizando a propriedade height. Vou definir uma altura de 250 pixels. E para finalizar, eu quero arredondar as bordas desse nosso card.
Então, vou utilizar a propriedade border radius, passando aqui o valor de 8 pixels. Então, beleza, pessoal, nós temos aí o nosso exemplo finalizado, trabalhando com o Box Model, aplicando, então, borda, padding, espaçamento interno, margem, espaçamento externo, definindo largura e altura e arredondando as bordas desse elemento. Logicamente, pessoal, esse vídeo teve o intuito de trabalhar os fundamentos básicos de Box Model para a construção de layouts, mas muitos outros assuntos eles devem ser trabalhados para que a gente construa layouts mais complexos, como, por exemplo, Flexbox. Eu já estou trabalhando em um conteúdo sobre Flexbox, então já me segue aqui para não perder.